Igão, cara, para calcular com DAX, quais as opções? Vi que tem medida e coluna calculada. Qual a diferença? Tem mais alguma forma? E essa pergunta aqui é uma pergunta nível iniciante, mas ela é muito boa, tá? Eu estou trazendo algumas perguntas aqui. Hoje eu vou tentar fazer desse modelo aqui mais vezes, porque muitas vezes o aluno ele tem uma dúvida, ou então a pessoa que acompanha a gente tem uma dúvida, pensar, essa dúvida é muito boba, não vou fazer. E a sua dúvida pode ser a dúvida de milhares de pessoas, e é interessante você fazer, tá? Você pode estar ajudando outras pessoas, e por isso que eu estou tirando um print seu nome e trazendo aqui, tá? Então vamos lá. Como eu já te falei anteriormente, o DAX serve para você extrair inteligência da sua fonte de dados, da sua base de dados, tá? E para o DAX fazer esse procedimento, existem duas formas, tá? Vamos começar de forma mais prática. O DAX, normalmente, o Power BI é dividido em três partes. Aqui é a parte de criação de mais visual, né, o Report View. Aqui é o Data View, a parte de dados, tá? Eita, a parte de dados aqui. E aqui embaixo é a parte de modelagem, a parte de criar relacionamentos entre as tabelas. Eu vou clicar aqui no meio, que é a parte de dados, né, o Data View. E aqui tem as tabelas que a gente tem no nosso projeto de BI, né? Quando eu clico na tabela, automaticamente ele me direciona para essa subpágina aqui em cima, tá vendo? Ferramentas da tabela. Quando chega aqui nessa guia, né, você pode também estar em página inicial, se não clica aqui em ferramentas da tabela, você vai observar que existe essa opção, cálculos. Dentro dessa guia aqui de cálculos, existem 4 ícones. Esses 4 ícones, eles representam as formas que você tem para você calcular usando o DAX, que é justamente a pergunta que o aluno fez aqui, ó. Cara, para calcular com DAX você tem quais opções? Vi que tem medida e coluna calculada. Qual é a diferença entre uma e outra? Tem mais alguma forma? Então, eu vou responder isso aqui mostrando quais são as formas e a diferença entre uma e outra. Beleza? Então, vamos começar. A primeira e a mais conhecida, que é a forma que possivelmente você já viu falar no mercado, que possivelmente você faz se você já tem um pouco mais de intimidade com a ferramenta, é a medida, né? Quando você cria uma medida, vamos criar uma medida aqui, ó. Selecionei uma tabela qualquer, vou clicar aqui em nova medida. O que é que vai acontecer? Você criou aqui, ó, um símbolozinho de uma calculadora, parece uma calculadora, e habilitou aqui a parte de fórmulas do DAX. E é aqui que a gente consegue digitar algumas coisas. O que é que a medida faz? A medida no DAX é uma fórmula de cálculo que possibilita que você agregue números, que você compile números. Igor, como assim? Não entendi nada. Vamos imaginar o seguinte. Igor, eu quero somar o valor de venda que está nessa coluna aqui, ó. Eu quero vir aqui nessa coluna e somar todo mundo, somar todas as vendas aqui. A medida, quando você cria uma medida, eu vou escrever uma fórmula aqui, eu já explico tudo do zero. Isso aqui é o valor, aula, cadê valor de venda? Pronto. Quando eu somo isso daqui, eu estou agregando, eu estou compilando o número e colocando em um lugar só. Vou mostrar aqui para vocês de forma mais prática. Vou criar uma página aqui do nada, vou colocar aqui um card e vou colocar aqui nesse card essa medida que eu acabei de criar, tá? Então eu somei todas essas linhas aqui que estavam nessas colunas, olha, somei esse valor com esse valor com esse valor de todas as linhas, somei tudo, coloquei no número só e deu esse resultado aqui. Então quando você estiver utilizando medidas, saiba que o objetivo é você compilar tudo num número só. Tá? Muitas vezes você consegue fazer filtros e etc, mas a gente vai ver no decorrer dessa aula aqui. E com isso você consegue criar indicadores, você consegue criar KPIs separados da tabela original. Como assim, Igor, separados da tabela original? Tá vendo que essa tabela aqui é a tabela de valor venda? A medida, ela não vai mostrar em lugar nenhum na tabela. Tá vendo? Não está mostrando em lugar nenhum da tabela. Ela fica guardadinha aqui, essa calculadorinha, para você colocar só na parte de visualização, que é essa parte aqui. Beleza? Vou excluir ela aqui, para não bagunçar o nosso projeto. Eu sou bem cri-cri com esse negócio de organização aqui. E vamos lá. A segunda forma de calcular é a medida rápida. Tá vendo aqui? O que é que faz a medida rápida? Olha a descrição que o Power BI está dando para a gente. Escolha em uma lista de cálculos comuns e adicione os resultados à tabela selecionada. E o que significa isso, cálculos comuns? O Power BI está te dizendo, olha,
você consegue criar uma medida de forma mais rápida, sem você precisar escrever uma fórmula, utilizando alguns cálculos comuns. O que são esses cálculos comuns? São cálculos que normalmente você precisa fazer dentro de um projeto. Então, vamos abrir aqui para vocês verem. Aqui já está predefinido algumas coisas. Por exemplo, média por categoria. Você só precisa abrir a tabela, puxar e soltar os valores. Tá vendo? Puxar e soltar, dá um OK. Nem sei o que foi que eu criei aqui, mas só para simular. Eu criei aqui uma média por categoria. Olha, a função, a fórmula DAX, ela foi criada de forma autônoma, né? Não tem nenhuma linha de instrução, nenhuma linha de fórmula. Ela fez tudo sozinho e por isso que o nome é medida rápida. Aqui dentro tem uma série de cálculos pré-prontos que você pode selecionar e fazer. Isso daqui é ótimo quando você é iniciante, tá? E você quer fazer algumas coisas de forma mais rápida e não tá tão habituado com a forma que o DAX funciona. Isso daqui é interessante por isso. Mas quando você já está com tempo mais para estudar, eu sugiro que você crie as medidas da forma tradicional mesmo. Por quê? Porque isso vai te dar bagagem, você vai acabar aprendendo a escrever a fórmula DAX e não vai ficar tão dependente assim das medidas rápidas. E você precisa saber DAX, como eu te falei, é importante porque o seu nível de conhecimento em DAX está relacionado com o seu resultado financeiro e de sucesso no mercado. Está bem relacionado. Beleza? Então, essa daqui é a opção aqui de medidas rápidas. Do lado, tem essa opção aqui, que é uma opção bem legal, que o nome é nova coluna. O que é essa nova coluna? Essa coluna aqui é a opção que o colega aqui, o César, eita, falei o nome do rapaz, que o colega aqui, ele falou, ó, coluna calculada, tá vendo? Coluna calculada. Essa opção é a famosa coluna calculada, só que mudou o nome aqui, está como nova coluna, mas é a mesma coisa. O que vai acontecer? Se eu clicar aqui nessa nova coluna, observe o que vai acontecer. O Power BI ele vai criar uma nova coluna na tabela, tá vendo? Ele vai criar uma nova coluna na tabela e eu tenho aqui a opção de mudar o nome dessa coluna, vou colocar aula exemplo. Quando eu faço isso e seleciono aqui do outro lado da igualdade, vamos dizer que eu quero multiplicar o valor de venda. Não, vou dizer que eu quero deixar igual o valor de venda aqui. Quando eu aperto Enter, ele vai colocar aqui, tá vendo? Mudou o nome da coluna, gerou uma nova coluna com a expressão que eu coloquei aqui. Se eu quiser colocar valor de venda menos 10, eu consigo fazer aqui uma operação linha a linha, tá? Linha a linha e colocar nessa nova coluna. E o que é que difere a coluna calculada da medida? Que é o ponto, que é a pergunta que o nosso colega fez ali. Como eu te disse anteriormente, a medida ela agrega, ela compila o resultado de expressão em um número só. Já a coluna calculada, ela executa uma expressão e vai colocando o resultado desse cálculo em cada linha. Ele processa linha a linha e coloca aqui. Qual é o impacto disso? Como a coluna calculada ela adiciona novas colunas à tabela original, acaba que se você for fazendo isso dentro de um projeto, o projeto perde performance, ele fica muito pesado porque você vai estar adicionando várias colunas. Então, eu sempre recomendo para os meus alunos utilizarem colunas calculadas somente em momentos excepcionais, quando precisa de fato. Fora isso, utilize as medidas que é melhor, que fica mais leve, os gráficos se atualizam de forma mais rápida e você não fica fazendo procedimentos desnecessários aí na sua tabela, tá bom? Então, vou excluir aqui e apaguei a coluna calculada. Vamos dar continuidade. E a quarta e última fórmula, respondendo a pergunta do colega, é a nova tabela. Nova tabela é o nome que está aqui, mas anteriormente essa função era tabela calculada. Vou clicar aqui. O que significa essa opção aqui de nova tabela? Você consegue criar uma tabela nova e colocar aqui no DAX a partir das tabelas que você tem, ou a partir de uma expressão que você quiser. Por exemplo, tem uma função muito útil, que é a calendar auto, onde eu gero um calendário, eu gero uma base de datas, né, automáticas aqui e crio essa tabela de forma automática e disponibilizo aqui dentro do meu modelo de dados. Então, a tabela calculada, ela serve para você, ou nova tabela, né, que é a nomenclatura que está aqui, ela gera uma nova tabela que você pode ou não precisar dentro do seu modelo de dados, dentro do seu projeto de Power BI.
beleza?